Ok, então oficialmente aberto aí o nosso segundo dia de treinamento. Para quem chegou um pouquinho antes, né? Para quem chegou um pouquinho antes, viu que a gente tem montado hoje aqui um laboratóriozinho aí para a gente fazer alguns experimentos, né? Do que eu falei para vocês ontem. Ou seja, eu acho que hoje não vai dar tanto sono assim em vocês, tá? Vamos procurar fazer algo um pouco mais dinâmico, tá? Muito bem. Uma das coisas que eu logo já queria passar aqui para a parte prática da história, né? É, deixa eu só ampliar essa minha tela aqui para que vocês possam ver melhor essa, essa imagem, né? É, confirma para mim que vocês estão vendo aí o mini laboratóriozinho aqui que eu montei. Tá tudo bem? Certo? Bacana. Então, algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Eu falei isso ontem para vocês, mas eu queria mostrar, tá? A primeira coisa mais simples de todas, tá? É a questão da fibra, né? Que a gente falou lá da resistência da fibra e como que ela pode ficar frágil, né? Se ela não tem o acrilato, né? Então aqui eu tenho um pedaço de fibra aqui que eu já preparei, tá? Que tá aqui na minha mão. Acho que vai ser difícil agora vocês perceberem só essa fibra, mas tá aqui, olha, tá aqui a fibra. Acho que aqui dá para ver legal, né? E olha, eu vou fazer bastante força aqui, olha. Vou fazer bastante força, tá? E a bichinha não arrebenta, né? Ou seja, foi o que eu falei para vocês, a gente às vezes machuca o dedo e não consegue arrebentar. Agora, o que eu vou fazer vai ser retirar um pouquinho do acrilato, tá? Retirar um pouquinho do acrilato aqui dessa fibra. E, de novo, olha, vou retirar só um pouquinho, né? E, de novo, eu vou fazer força aqui, olha, onde não tem o acrilato, tá? E aí, e aí, sem precisar muita coisa, a fibra arrebentou, né? Então, confere aquilo que a gente viu ontem, né? O acrilato é o que dá a resistência mecânica na fibra, né? E se a fibra tiver com acrilato apodrecido, vamos dizer assim, porque ficou muito tempo, é, como você disse, com contato com água, a gente tem problema. Aqui está dizendo, o que está dizendo aqui no chat aqui que a imagem está pequena, tá? Então vamos mudar isso daí. Ah, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Agora ficou grande, ou ainda não? Só clicar tem que clicar na imagem, tá? Foi ou não? Bom, tá. A imagem está grande agora, né? Ah, é o pessoal em casa que tem que clicar, tá? Entendi. Bom, vou fazer de outra forma, só um minutinho. Vou fazer de outra forma para não ter esse problema. É, agora vai dar. Quer ver? É,
Só um minuto, pessoal. Vou fazer de outra forma. Aí certeza que todo mundo vai ver. A gente vai ao vivo tem dessas coisas, né? Ah, agora deve estar todo mundo vendo grande aí. Confirma? Ó, joia. Então, vamos seguir daqui, então. O que eu estava falando para vocês é o seguinte: quando a gente tem a fibra com o revestimento, então está aqui a fibra com o revestimento no meu dedo, e eu faço força aqui para tentar arrebentar essa fibra, tá? É o acrilato que tá resistindo, né, a essa força toda. Quando eu retiro um pedacinho aqui do acrilato, né, eu vou retirar um pedacinho aqui do acrilato, retirei um pedacinho aqui do acrilato e agora eu vou fazer de novo, tá? Aquela força para tentar arrebentar a fibra, tá? Sem precisar de muito, tá? Essa fibra rompeu. Então, como a gente falou, o que vai dar resistência mecânica para a fibra é o acrilato, tá? Então, é importante o quê? A gente não ter o acrilato, principalmente a fibra que está com acrilato, né? Sem em contato com água, né? Que foi o que a gente falou ontem que pode apodrecer a fibra, vamos dizer assim, degradar a resistência dele e chegar nesse problema que a gente teve, tá? Então, tomar cuidado com relação a isso. Outra coisa que eu comentei com vocês, tá? Vamos lembrar de um slide aqui. Deixa eu colocar o slide agora na tela só para vocês lembrarem dele. Quando a gente falou da fibra ontem, eu falei que as fibras, dependendo do tipo dela, se ela é G652, G657A1, A2B2 e etc., ela é mais ou menos sensível à curvatura, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo a minha tela, tá? Compartilhar aqui, compartilhar essa câmera aqui. Estão vendo aqui de novo a tela com o Power Meter aí na frente, tudo direitinho, né? Jóia. Bom, eu vou ligar o Power Meter, tá? Vou ligar o Power Meter. Vou colocar ele aqui em 1490, tá? A gente está vendo aí uma determinada potência, tá? Menos 21,77. Esse menos 21 está passando, sai de uma porta PON, né? Isso aqui é uma porta PON de OLT, passa por um primeiro splitter 1 para 8, passa pelo segundo splitter 1 para 16, está chegando 21,77, tá? E agora, o que eu vou fazer com vocês vai ser o seguinte: é, eu tenho, eu vou ligar
nessa fibra aqui, que é uma fibra normal, uma fibra G652, tá? Eu vou ligar outros dois cordões e vou ligar de novo no PowerMe, tá? Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então agora eu tenho ligado para dar essa potência de 2165. Eu tenho um cordão com a fibra normal, eu tenho um cordão com a fibra, essa fibra aqui é a G657A1, e essa outra aqui, perdão, a G657A1 é essa aqui, e essa outra aqui é a G657A2B2, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou utilizar como guia esse bastão aqui e vou fazer algumas curvaturas nesse bastão. Então, primeiro eu vou fazer com a fibra normal. Vou dar uma volta nele, olha, de 21,64, tá? Tá indo para 22,40, tá? Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil ainda da gente fazer a leitura, eu vou zerar o Power Meter, tá? Eu vou pegar a referência aqui e zerar o Power Meter. Então, agora, o que der aí é a perda que está dando na curvatura. Então, uma volta aqui no meu bastão está dando uma perda de zero, com a fibra normal, de 0,60, tá? Agora eu vou pegar a fibra G657A1 e também vou dar uma volta no bastão. E perdeu praticamente nada. E a outra fibra, a A2B2, também, tá? Não perdeu nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, tá? Diminuir o diâmetro aqui desse bastão. Vou pegar uma parte mais fina dele, tá? E aí, vamos lá. Com, de novo, a fibra normal, na parte mais fina do bastão, perda de quase 4 dB e meio, uma voltinha aqui nesse bastão. Ou seja, a atenuação em fibra normal por curvatura é brutal. Lembra que eu falei ontem para vocês que a gente precisa pelo menos manter um diâmetro de 6 centímetros, né? Aqui, se tiver um, é muito. Então, olha só a perda que isso dá, tá? Essas voltinhas aqui, agora vocês podem imaginar, né? Quando você tem uma caixa de emenda com uma voltinha dessa, um DIO, uma acomodação dessa, o problema que isso não é, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer essa voltinha menor com a fibra 2B2. Desculpa, com a fibra 1. Então, a fibra 1, ela perdeu 0,13, ou seja, ela ajuda bem a gente a não ter perda, tá? E essa outra aqui, que é a 2B2, também fazer uma voltinha aqui, não mexeu. Ou seja, já estou numa voltinha muito pequena e não mexeu. Agora eu vou diminuir mais ainda o diâmetro desse bastão, tá? Então, vou pegar a parte mais fininha dele, tá? E aí vamos ver quanto vai dar de perda na fibra normal. A fibra normal agora está dando 30 dB de perda numa voltinha desse tamanho, tá? 30 dB de perda. Agora vamos fazer a mesma coisa com a fibra A1, tá? Então, A1, vou pegar ela aqui, uma voltinha, está dando 1 dB e meio, ou seja, para esse tipo de diâmetro aqui, ela já começou a perder, tá? Aliás, uma volta só está dando 0,7. E agora vamos para a 2B2, tá? A 2B2, uma volta no bastão, 0,15 de perda. A fibra normal deu 30, a outra deu 0,6, essa aqui está dando 0,11. Mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta. Ou seja, preciso desse nó aqui para fazer 1 dB de perda com essa fibra, tá? Se tiver uma voltinha só, tá? Do jeito que está aqui agora, olha, tá? 0,2 dB de perda, tá? Então, quis mostrar isso para vocês realmente entenderem que fibra ótica não é tudo igual, tá? Tem bastante diferença, tá?
tem bastante diferença entre uma fibra e outra, tá? Com relação à sensibilidade da curvatura, tá? O que que eu disse para vocês ontem, né? A fibra que vai no cabo, a gente não tem como mudar por enquanto, ela vai continuar sendo a G652, tá? A do drop, tá? É legal que ela seja pelo menos a fibra A1, que vocês viram que ajuda, tá? Mas se a gente tiver realmente a A2B2 no cabo, praticamente a gente não vai ter mais problema com relação à atenuação por curvatura na nossa fibra. Tudo bem? Entendido? Deu para visualizar bem o que eu fiz? Então tá joia. Ah, bom, isso feito, antes da gente seguir e começar a falar do cabo drop, a gente falou ontem também um pouco, né, a respeito do clivador. Hoje a gente vai falar mais, mas eu queria mostrar para vocês, né, uma coisa que eu disse ontem para parar de cair clivador de cima do poste, né? Que é o quê? Né? Eu vou pegar o meu clivador aqui e vou virar a câmera para mim, né? Tá eu aqui, ó, também ao vivo, né? E eu não fiz nada demais, mas olha só, eu peguei daqueles crachá que a gente vai em feira, tá? E coloquei aqui no meu clivador. Então agora, para fazer as emendas lá, para montar os conectores em campo, esse bicho fica aqui assim, ó, tá? Então eu trabalho com ele para poder fazer a montagem do conector, faço a montagem do conector, né? Faço a montagem do conector e solto. Quando eu solto, obviamente, né, não vai cair lá no chão, tá? Então não precisa mais do que um negócio extremamente simples para a gente parar de derrubar o livrador no chão, tá? Então é isso que eu queria também mostrar. Eu falei, vamos parar com essa história de derrubar o livrador no chão, né? É, muito provedor, tá, gente? Infelizmente, mas é sério o que eu vou falar, muito provedor fala assim, eu não compro clivador bom porque o pessoal não derruba, toda hora tem que trocar. Eu compro mais ou menos, né? Não, não é assim. Vamos cuidar direitinho, né? Vamos cuidar direitinho, né? Para ter a ferramenta boa para a gente poder fazer um bom trabalho. Tá bem? Valeu? Já tinham pensado nisso? Muito bem. Isso vale, obviamente, também com alicate decapador, enfim, com outras ferramentas, de repente, que a gente fica com ela pendurada, né, lá em cima, tá? Bom, vamos voltar então para nossa apresentação. Eu quero começar a falar para vocês de cabo drop. Vamos chegar aqui no cabo drop. Esqueci. Ainda não vou falar do drop, não. Ainda vou aproveitar que a câmera está aqui, tá? Está aqui no nosso laboratóriozinho aqui. Não é mais o Power Meter que a gente vai olhar agora, né? Mas é o seguinte, eu vou, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso agora. Hum, bom, me contem aí o que que vai acontecer se eu fizer isso aqui, olha. É, Vocês conseguem ver a tela de um microscópio também agora, que eu coloquei na tela?
Joia. É isso que eu quero mostrar então para vocês. É esse microscópio que está aqui, tá? Nós estamos ao vivo e a cores, tá? Então não é filminho, não é imagem, não. Nós estamos ao vivo e a cores. Vou tirar aqui, né? Esse conector não está de todo limpo, né? E também não é um conector novo, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês isso aqui, olha. Eu vou dar só um toquezinho aqui nesse conector. Só isso, tá? De leve, sem nenhum, né? Nenhuma força, nada. Olha o que aconteceu lá com a face do meu conector. Já sujou bastante, né? E olha que eu tomei banho, por isso que está assim, né? Dependendo da oleosidade que a gente tem na pele, olha lá o que acontece, tá? Um toquinho na ponta do conector, já fica toda essa oleosidade. Não dá para a gente imaginar que eu vou limpar a fibra com o dedo para clivar e o negócio vai ficar bom. Eu só encostei o dedo na ponta da fibra, olha o que aconteceu, né? E a gente passa o dedo na fibra, achando que está limpando a fibra na hora de clivar. Não, né? Não é bem assim, né? Vocês estão vendo que não é bem assim, né? Para a limpeza do conector, tá bom, gente? Também não adianta, né? Aquela famosa técnica, né? Né? Aquela famosa técnica, né? E aí vai na camisa, né? Não é isso que vai resolver o problema, tá? Na verdade, muitas vezes a lama fica pior, tá? Então, não é assim, né? A gente precisa daquela caneta de limpeza, que é a que eu prefiro usar, tá? Mas excepcionalmente hoje, eu estou sem a caneta, então eu vou usar esse carretel de limpeza faz a mesma função, né? Faz a mesma função, mas, como eu disse, a caneta eu não tenho aqui hoje. Então, faz a limpeza do conector e aí vamos ver como é que ficou a face dele, tá? É, não ficou 100%, vocês estão vendo ainda que tem alguma sujeirinha, por isso que eu gosto da caneta, a caneta limpa melhor, né? Mas já deu para ver a diferença, né? Então, cuidado com a questão da limpeza da fibra, tá? Principalmente na hora de fazer a clivagem. Comentando um pouquinho também do que a gente falou ontem a respeito de clivagem e etc., o nosso clivador, né, essa lâmina que a gente tem aqui no clivador, esse disco aqui, né, ele, ele é um diamante artificial, né, ele é um diamante artificial. Esse diamante artificial, ele tem por objetivo riscar a nossa fibra, né? Ou seja, ele não é para cortar a fibra, mas é para riscar a fibra. E aí depois a fibra vai sair cortada dentro do clivador por conta dessa pecinha aqui que vai fazer pressão nesse risco que foi feito, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu não limpo direito a fibra, ou se fica oleosidade, né, gordura na fibra, essa gordura automaticamente vai ser transferida para a lâmina da fibra, que vai se contaminando, né? E aí, obviamente, vai ficando ruim depois a clivagem e estilhaçando a ponta da fibra, como eu disse para vocês, tá? Me perguntaram aqui o nome da peça para limpar o conector. Isso aqui é um carretel de limpeza de fibra, mas a gente também tem a caneta, né? Que eu falei para vocês que eu prefiro a caneta. Tipo essa daqui, tá? Só que essa caneta aqui é só para o GBIC, tá? Para o conectorzinho miniatura, tá? A caneta para o conector normal é aquela branca, né? Branca com a ponta verde, e eu estou sem ela aqui, tá? Mas eu também prefiro a caneta, tá? Só utilizei o carretel por não ter essa caneta hoje aqui, tá?
Então, entendida a questão da limpeza, pessoal, é, é, não caprichem na limpeza, tá? Vale a pena, tá, a gente fazer a limpeza direitinho, fazer esse trabalho legal, para a gente ter certeza que a gente vai ter um trabalho bem feito. Tá bom? Bacana? Muito bem. Então, agora sim, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos falar um pouco agora a respeito do cabo drop, tá, pessoal? Vocês voltaram a ver a apresentação, tá certo? Muito bem. Ah, ok. Ah, o Everton aqui está falando a respeito do comentário aqui a respeito da limpeza do alicate decapador, tá, gente? Desse cara aqui, tá? É, é muito comum a gente ir trabalhando em campo com alicate e vai juntando um pouquinho de acrilato e o pessoal acaba soprando o alicate, tá? E aí, com certeza, vocês já viram isso, tá? Isso acaba depois oxidando o alicate, tá? Ele vai enferrujando, tá? Então, não é muito legal ficar soprando, não, tá? O mais interessante, né, seria um pincelzinho, uma escovinha, para a gente fazer essa limpeza, tá? Embora, embora isso possa parecer meio completamente Nutella, tá? Mas é melhor do que enferrujar o alicate, tá? Vai ser difícil vocês verem aqui, mas também esses alicates, foi falado ontem, ele tem um ajustezinho, né, com uma chave Allen, né, para que a gente possa regular a paragem aqui da lâmina, né, para ajustar se ele tá raspando mão muito ou raspando pouco, né. Então a gente também consegue ajustar. E por favor, tá, por favor, nos treinamentos presencial, todo mundo levanta a mão e faz um juramento para mim, né? Nunca mais use esse alicate aqui para cortar o arame do drop, tá? Pelo amor de Deus, né? Eu canso de ver esse alicate aqui com dente desgraçado aqui, porque o sujeito pega esse alicate que é para decapar fibra e acha que é para cortar arame do drop, né? Pelo amor de Deus, não façam mais isso, tá? Se alguém já fez, tá? Perdoa, tá todo mundo perdoado, mas não pequem mais de hoje adiante, tá? Tem que jurar por Deus que não vai fazer mais isso e cuidar da ferramenta, tá legal? Rapaz, colocaram o Vitor na jogada aí, hein? Caraca. Bom, vamos falar do drop agora, tá, gente? É, o cabo drop nosso, tá? Muito no começo, quando se falava em fazer atendimento a cliente usando fusão, usando máquina de fusão, também se utilizava aqueles drop que a gente chama de drop figura 8, né? Que é para fazer o drop, por definição,
cabo drop é um cabo para atendimento a cliente. Até alguns provedores, tempos atrás, usavam esse drop figura 8 para fazer uma parte da rede e todo mundo que usou se arrependeu, porque esse cabo, para esse tipo de situação, repuxa fibra, né, dá um monte de problema, atenua a rede, ou seja, não é para isso, tá? Mas era utilizado antes esse tipo de coisa porque se fazia fusão, né, na caixa de emenda, ok? Inclusive, amanhã eu vou mostrar para vocês também uma maquininha de emenda. Eu fui fazer uma visita hoje na Greatec e me mostraram uma maquininha, eu achei bem bacana para quem faz ainda esse tipo de atividade, tá? Que tem que fazer fusão, né? Para fazer o atendimento. Mas hoje não é tão utilizado, tá? A gente falando aqui, começou uma rede com drop flat de 4 FO, né? Não deve estar mais lá, né? Não deve estar mais lá. Aí a gente tem o nosso drop, né? Que é o drop característico, vamos dizer assim, né? Que é esse aqui, né? Onde você tem o mensageiro, né? Que é o que vai dar também a sustentação do cabo, né? Eu tenho dois elementos que esses elementos pode ser metálico ou pode ser de elétrico, mas é que vão dar também proteção para a fibra que vem aqui no centro, tá? Quem falou do flat de 4 fibra ótica, né? Por acaso está o desenho dessa desgraça aqui, tá? Até devo tirar isso daqui, ou então botar uma caveira aqui do lado, né? Porque isso aqui é do demônio, né? Isso aqui não é de Deus, não, tá, gente? Mas enfim, esse aqui seria o drop tradicional que a gente usa, tá? Esse outro drop que está aqui, tirando a frente dele, né? Vocês devem estar vendo uma fibra só e não 4, né? Vocês percebem que esse dropzinho aqui não tem o elemento, o mensageiro dele, tá? Esse cabinho aqui que não tem o mensageiro é o verdadeiro low friction, tá? Que é usado para indoor, né? Que a gente chama de FTTA, tá? Embora ele não tenha o mensageiro, ele é mais rígido e a gente consegue passar ele empurrando ele por dentro de uma canaleta, de um tubo, enfim. Esse daqui, tá? É o verdadeiro low friction, o pessoal chama, tá? A capa dele, inclusive, é uma capa mais lisa, tá? Menos aderente, tá? Esse outro cabo aqui é o drop compacto, né? Mas dificilmente ele vai ser low friction, porque não precisa dessa característica, né? Não é para, normalmente a gente não passa ele dentro de apartamento, né? Não faz com esse cabo aqui, tá? Mas são dois cabos que são bastante utilizados. E importante vocês saberem, tá? O dimensional desse cabo aqui, sem o mensageiro, mesmo que eu tire o mensageiro dele, esse dimensional aqui é um pouco maior que esse dimensional aqui. Então, das duas, uma. Ou eu tenho para fazer esse cabo aqui, ou eu tenho o conector que é específico para esse tipo de cabo, tá? Ou então eu preciso de um conector que vários são assim, que eu utilizo ele normalmente, usando o cabo drop normal, e quando eu vou usar esse aqui, ele tem tipo um calçozinho, tá? Para que a gente coloque esse drop em cima desse calço e aí fazer a montagem do drop. Porque se no caso contrário, ele vai escorregar, esse cara aqui, se o conector não for adequado. Tá? Então, para quem for fazer FTTA, tomar esse cuidado. Esse conector, ou ele é específico para isso, ou então tem esse calçozinho na montagem dele que eu falei para vocês. Tá? É, no intervalo eu procuro localizar esse calço que eu estou falando aí para vocês visualizarem. Mais recentemente, apareceu as caixas pré-com, né? As caixas pré-com são caixas, como eu falei ontem, que a gente não abre elas para fazer a instalação do cliente, e normalmente ela vem montada, né, com uma das pontas já com o conector, né? Então, simplesmente eu vou desrosquear
a tampa lá da porta do splitter e vou inserir esse conector, né? Na outra ponta, sim, eu monto um conector drop normal, mas nessa ponta, normalmente vem conectorizado, tá? Também, já um pouco mais recente, começou a ter esse tipo de conector pré-com que também dá para ser montado em campo, tá? Porque uma das dificuldades, até por conta de grana, de preço, né? O pessoal fala, poxa, mas eu vou desperdiçar o cabo, né? Não sei se o cabo precisa de um tamanho ou de outro, tal. Então hoje a gente já consegue também o pré-com, mas para montagem em campo. E aí o drop que a gente vai usar é o drop que a gente está acostumado, sem nenhuma diferença, tá? É, Lembrando que esses caras aqui, quando a gente compra dessa forma, já vem com aquela fibra top, né? Que dá um nó nela e ela não atenua, tá? Muito bem. Seguindo, procurem quando for fazer o manuseio da bobina de drop, tá? Primeiro manter nessa posição aqui, essa posição aqui dependendo vai soltar todo o cabo e aí eventualmente depois quando eu for puxar essa fibra de novo, ela pode dar uma laceada, enroscar e aí atenuar ou até quebrar a fibra, tá? Evitar, obviamente, de fazer, né, de colocar uma em cima da outra dessa forma. Nunca desenrolar o cabo com a bobina deitada, porque você vai torcer todo o drop e o drop vai ficar depois horrível de se trabalhar com ele. Então, usar aí um suporte, né, para a gente poder fazer, para a gente poder desenrolar, né, essa bobina direitinho, né? E, novamente, né, cuidado para não torcer essa fibra, tá? Tem alguns pontos que eu vou comentar aqui daqui a pouco, que chega, inclusive, às vezes, se eu não tomar cuidado, até quebrar a fibra internamente, tá? E a gente acaba não percebendo que a fibra está quebrada, só vai descobrir isso depois que instala e não vê o sinal chegando, tá? Um outro ponto que eu queria observar com vocês, isso não é só válido para drop, isso também vale para cabo de uma maneira geral. Normalmente, a gente gosta de deixar o cabo o mais esticado possível, né? A gente fala, né, cordinha de violão, né? Só que quanto mais esticado eu deixar esse cabo, mais tração eu estou colocando nesse cabo, mais esforço eu estou colocando nele, tá? Isso pode vir a danificar o cabo. Em que situação? Como eu falei para vocês ontem, né? Uma situação onde eu tenha, por exemplo, o poste fazendo esse movimento de flexão, né? Flexionando por conta de vento, etc., né? Eu posso estar forçando demais esse cabo que está muito esticado e acabar arrebentando, tá? Então, por padrão, por recomendação de fabricante, inclusive, é normal a gente deixar uma flecha, que a gente chama, né, de 1% da distância de um poste para outro, né? Então, se o poste aqui, por exemplo, for de 60 metros, a flecha seria de 60 centímetros, tá? É claro que a gente vai fazer isso com bom senso, tá, gente? Porque se todos os cabos estão esticados, né, a gente vai passar o nosso, não é a gente que vai deixar aquela barriga lá, né? Ou seja, a gente vai acabar acompanhando os outros, né? Mas quando possível, tá? Mantenha, tá? Essa folguinha aí, essa flecha que a gente está falando, para evitar a danificação do cabo, tá? Muito bem. Alguém perguntou ontem a respeito de ancoragem do drop, né? Eu falei, o mais recomendado é sempre a gente fazer ancoragem a cada poste, né? E aí a gente vê tanto o esticador, né, de tipo FE, né, que era utilizado em cabo de telefonia de assinante, né, do FE, como esse cunha, né, curvo, mais recentemente esse cunha linear, né, reto, né, ou então alça pré-formada.
Eu vejo gente sempre se acostumando com um, se acostumando com o outro, ou seja, não dá para dizer assim exatamente qual que é o melhor, tá? Mas eu queria contar algumas coisas para vocês, né, para que vocês tenham alguns cuidados, ou usando um, ou usando o outro, independente de quais vocês forem usar. Primeiro, esse cara aqui, tá? O esticador FE, o correto é a gente destacar o mensageiro e fazer, né, o 8 só com o mensageiro, não com a fibra toda, tá? Mas, no final das contas, na prática, não é isso que a gente vê acontecer. Só que lembrar, se o meu drop não tem uma fibra porreta, essas curvaturas aqui vai acabar atenuando a fibra, tá? Então, dá para usar ele, mas com esses cuidados que eu estou falando. Esse cunha reto aqui, tem gente que gosta dele, tem gente que quer ver o capeta na frente, mas não quer ver ele, né? Porque diz que ele corta o drop, né? Eu prendo ele, aí do outro lado, quando eu vou puxar, o drop acaba rompendo a capa, né? E fica só na fibra, né? Só no mensageiro, nos arames, né? E na fibra. Você já deve ter visto isso, tá? É, essa situação de romper a capa do drop, tá, gente? Na grande maioria das vezes, não é culpa da cunha, é culpa da qualidade do drop, tá? O drop com a capa de má qualidade vai acontecer isso que a gente acabou de falar, tá? E aí, obviamente, que isso aqui faz com que fique mais fácil disso acontecer, tá? Mas drop cortando capa num momento de ancoragem, tá? Não é a cunha, é a capa do drop que a gente precisa ter certeza do drop que está comprando, tá? Então é um ponto para gente observar também, tá? Foi o que o pessoal falou, né? A cunha e o drop tem que ser de qualidade, né? O Jefferson falou. O curvo, tá? Uma variação, vamos dizer assim, desse reto. Não vejo problema desse aqui cortar a capa do drop, por exemplo, mas obviamente que se eu colocar também todo o cabo aqui e não só o mensageiro, eu também tenho que ter os mesmos cuidados de atenuação que esse cara aqui. Com esse aqui, eu não me preocupo com atenuação, porque o cabo entra reto aqui, tá? Mas esses dois aqui eu preciso ter cuidado com relação à atenuação. De novo, principalmente se a fibra do cabo não for a 2B2, se ela for a 1, tá? Aí vocês me perguntam, Ronaldo, e aí, qual você mais gosta? O que eu mais gosto é a alça pré-formada, para falar a verdade, tá? Eu acho que a alça pré-formada é o que dá uma melhor tração realmente no cabo, né? Mas entendo assim, em alguns casos, a alça, o cabo, por exemplo, se tiver muito próximo da rede de energia, não é legal a gente trabalhar com alça, né? Porque a alça é metálica. Então, algum outro dispositivo pode ser mais interessante, né? Então, assim, não dá para dizer qual que é o melhor sempre, tá? Mas tem essas observações aí para vocês poderem trabalhar, tá? Fazer uma enquete rapidinho aí, né? No provedor de vocês, qual deles que é usado? Alça, 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 punha, alça, alça. A alça tá legal, tá? Mas enfim. E aqui alguém está falando que nenhum deles, elemento direto no isolador. Também uma opção, né? Não é assim, não chega a ser um problema isso. Só tomar cuidado sempre que quando a gente for fazer isso, como a gente está abrindo o cabo, né? A gente colocar uma fita isolante ou colocar lá um enforca-gato, né? Que o povo chama, né? Aquela fita Hellman, né? Para evitar do cabo, né? Continuar abrindo, né? Porque se a gente deixa só simplesmente ele solto, né?
a gente vai vendo com o tempo, ele vai soltando o mensageiro, tá? Então é um cuidado quando a gente faz direto o elemento de tração no isolador, tá? Muito bem, pessoal. Algumas dicas aí para vocês verificarem se o cabo que a gente tá usando, se o cabo que a gente está utilizando é legal ou não. Primeira coisa, né? Aderência da capa, tá? Da capa do cabo com a fibra, tá? É, o cabo que a gente torce ele fica todo retorcido assim, não é legal, tá? Os cabos de boa qualidade, de muito boa qualidade, não fazem isso. E esse tipo de torção aqui, depois quando a gente estica o cabo, né, que a gente põe a tração nele, né, eventualmente pode acabar até arrebentando a fibra, né, porque ela tá torcida nesse ponto, tá? Aderência longitudinal, eu vou mostrar um vídeo para vocês no próximo slide, e aí eu falo sobre o que que é isso, tá? Mas isso que eu vou falar no próximo slide acontece muito, tá? E a gente tem que tomar bastante cuidado. E também a gente saber o tipo de fibra que está no cabo, né? Para a gente saber o tipo de fibra que está no cabo, a gente põe luz no drop, né? Utilizando mesmo a luz que vem de uma CTO, um ponto de teste, enfim, né? E aí vai fazer aquelas voltinhas, que nem eu fiz, né? Fez a volta do tamanho de um dedo, tá? Ops, cadê o dedo? Tá aqui. Do tamanho de um dedo, né? Se a fibra for normal, vai atenuar 4, 3, 4, 5 dB. Se a fibra for A1, vai atenuar em torno de 0,6, 0,7 dB. Se não atenuar nada, opa, essa fibra aí é a top, tá? É assim que a gente faz o teste para saber qual é a fibra que a gente está utilizando. Bom, eu vou passar um videozinho para vocês aí. Se por acaso o som, de novo, não ficar grandes coisas, lembra que depois vocês vão ter o, o vídeo, né? Compartilhado com vocês, ou seja, né? Mas vou passar o vídeo, tá? Ele, só pela imagem, vocês vão entender o que está acontecendo, mas com o som, tá? Se chegar o som direitinho, é melhor. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer esse vídeo aqui para mostrar uma situação que está acontecendo com alguns lotes, tá? De algumas bobinas de drop, tá? Ou seja, não é que está acontecendo isso com todos os drops ou com todas as bobinas, mas isso está acontecendo com algumas, tá? Foi reportado aqui problema nessa bobina de drop aqui, tá? E aí o que nós vamos fazer é pegar um bom pedaço do cabo, tá? Vocês estão vendo aqui que eu vou pegar aproximadamente aqui uns 2 metros mais ou menos desse cabo drop e vamos cortar esse cabo drop aqui mais ou menos com uns 2 metros, tá bem? Ou seja, um comprimento bem razoável. E aí, o que nós vamos fazer é expor a fibra aqui do meu cabo drop, tá? Então eu vou expor aqui a fibra do cabo drop e uma vez a fibra exposta aqui, tá? Ou seja, não expus muito da fibra aqui, foi um pedaço apenas, tá vendo? Ó? O que eu tenho aqui, o que eu tirei da fibra é esse ponto aqui, porque no vídeo provavelmente vocês não vejam a fibra, tá? Mas a fibra está aqui do outro lado aqui do meu cabo drop. E olha o pedaço lá, 2 metros de drop que eu retirei. E aqui, olha, sem muito esforço, tá? Quase que nenhum. Olha lá, 2 metros de fibra saindo do meu cabo drop, tá? Ou seja, a fibra completamente solta dentro do cabo. Essa é uma situação que, com certeza, na hora de uma instalação, vai acabar acontecendo de quebrar a fibra. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes com o pessoal que estava utilizando essa bobina. Mesmo que eu tenha uma situação depois que eu consegui fazer a instalação, a chance depois eu ter um problema nesse cabo é muito alta, porque essa fibra vai estar solta lá dentro e eventualmente vai estar forçando a ponta do conector lá e vai quebrar a ponta do conector, e depois vai alguém tentar trocar o conector achando que o
conector deu problema e, na verdade, a gente tem um problema da qualidade do drop, tá? Novamente, não é uma marca específica e não é, né, um modelo específico, tá? Porque isso aconteceu, a mesma marca, a gente teve bobinas que aconteceram isso e bobinas que não aconteceu isso, ou seja, muitas vezes a questão do lote que está sendo utilizado. Então, o que eu recomendo para vocês? Sempre quando tiverem recebendo uma bobina dessa, tá? Façam isso que eu fiz, testem para verificar se tem esse problema. Se deu esse problema, pessoal, reportem imediatamente, chame o supervisor, chame o almoxarifado, reporte imediatamente, porque esse material tem que ser segregado para depois ser devolvido para o fornecedor trocar. Porque se a gente tentar usar ele na rede, a gente vai acabar depois tendo de trabalho, problema, e a questão lá do repetido impactando o indicador de vocês. Fechou? Valeu, pessoal. Bom trabalho aí e boas instalações. Até mais. Até a próxima. Ficou claro, pessoal, o que foi mostrado aí? Gente, isso acontece com muita frequência, tá? Isso acontece com muita frequência. Quem já pegou caso, estou vendo aqui que já pegou caso assim, sabe que muitas vezes a gente monta, passa o cabo, monta o conector, deixa tudo funcionando, sai da casa do cliente, antes de chegar na esquina, já tem alguém ligando para a gente que o sinal no cliente ficou ruim, tá? E aí a gente vai ver, e aí, quando a gente abre o conector, vê que a fibra está quebrada dentro do conector, assim, do nada, né? Não é do nada, é porque esse cabo drop aí estava com a fibra solta lá dentro, né? E obviamente que essa fibra sambando lá dentro força o conector e aí vai acabar quebrando a fibra, tá? Então, é, façam esse teste nas bobinas de vocês, tá? Não é para ser assim, tá? Se acontecer isso, avisa o almoxarifado, segrega, o pessoal precisa trocar essa bobina para vocês, tá? Sempre me perguntam, Ronaldo, mas qual é a marca desse cabo? É difícil dizer qual é a marca, tá, gente? Por uma razão. Principalmente todos esses drops que vêm da China, muitas vezes ele vem com uma marca, vou colocar lá, a marca Primore, né, que é a minha empresa. Só que não quer dizer que é sempre o mesmo fabricante que fornece para mim. Muitas vezes eu compro do Pedro, outro do João, etc., e sempre vem como Primore. E aí o que acontece? Ora vem com esse problema, ora não vem. Tá? E é o mesmo cabo. Tá? Então, pegou a bobina, né? Vai levar para o carro, para a viatura, já pega um pedaço, faz esse teste. Deu problema, já avisou, ó, esse cabo aqui não vai dar bom, tá? Esse é um cabo que vai dar ruim, tá? E aí, esse cabo, quando a gente torce ele, que eu falei para vocês, e depois estica, pode acontecer o quê? Romper a fibra, tá? Não, furcal não vai acontecer isso, né? Furcal, se acontecer isso, aí é fim do mundo, né? Não acontece não, tá? Os top, né? Os primeira linha não vão acontecer isso, não. O que eu ia dizer para vocês a respeito dessa questão de quebrar a fibra dentro do drop? Vira e mexe, o pessoal me conta alguns casos em campo, né? Que o pessoal fala assim para mim, Ronaldo, tem um drop que eu peguei outro dia que estava meio esquisito, porque ele passava luz, mas não passava sinal, né? E aí eu falei, caramba, como é que pode ser isso, né? Passa luz, mas não passa sinal, tá? A luz, o sinal não é um sinal de luz, né? Então, assim, não existe esse negócio de passa luz, não passa sinal. Vou explicar para vocês o que é que acontece. Quando a gente usa caneta ótica para fazer esse tipo de teste, tá? Caneta ótica, ok? Vocês acham que essa caneta ótica aqui, vocês estão vendo o vermelhão aqui também, né? Vocês acham que isso aqui é uma luz colimada de um laser, né, que vai dentro da fibra? Não, tá?
esse aqui é um laser, obviamente, mas a luz totalmente espalhada, tá? E aí o que que acontece? Quando essa luz toda espalhada, a gente põe o conector aqui dentro, tá? A gente sabe que a luz se propaga pelo núcleo, tá? Mas essa luz aí, como a gente está colocando, que ela está bem espalhada, alguns metros, alguns tantos metros, ela também passa pela casca, tá? Passa pelo núcleo, que é por onde deveria, mas uma parte dela vai passando pela casca até desaparecer, tá? E aí o que que acontece? Quando eu tenho a quebra de uma fibra, tá? Interna, nedrop, como eu estou falando para vocês, tá? Mas ela fica alinhada, o laser que vem da ULT, tá? Que está passando só pelo núcleo, um centésimo de milímetro, ferrou. Para ele não passa mais nada, tá? Agora, para essa luz vermelha, continua passando, tá? Mesmo que o núcleo já não esteja tão alinhado, como ele parte e vai pela casca, é onde a gente fala, ah, passa luz, mas não passa sinal, tá? Se a luz fosse também de um laser, como se fosse de uma OLT, também não iria passar, tá, gente? Então, se aconteceu isso, vocês falaram para mim que já viu esse tipo de coisa acontecer, não precisa nem pensar, tá? É trocar o drop, porque a gente não sabe exatamente onde quebrou, tá? Mas vai ter fibra quebrada ali dentro. Fechou? Tudo bem? Entendido? Alguém faz um sinal de fumaça aí, por favor. Bacana. Então, vamos em frente. Ah, bom, vamos em frente, pessoal. Só que antes disso, aqueles 10 minutinhos para a gente poder, quem precisar ir no banheiro, vai no banheiro, quem precisar tomar água, toma água, tá? Questão mesmo de 10 minutinhos, 8h05 agora, 8h15 a gente está de volta, tá bom? Já voltamos. Muito bem, pessoal. Vamos retomando aí, para a gente fazer a parte final do dia de hoje, tá? É, queria comentar com vocês também a respeito da CTOs, né? Que a gente chama de caixa de terminação ótica, né? Essas CTOs, tanto elas podem ser, de novo, fazendo fusão ou fazendo conector, que é o mais comum hoje, né? E, em geral, hoje, a grande maioria das CTOs são CTOs para 16 atendimentos, tá, gente? Dificilmente a gente vê CTOs hoje com 8 atendimentos, em grande maioria, mesmo que eu não coloque os 8 splitters, ele acaba sendo para 16 atendimentos. Já comentei com vocês que é importante no caso da CTO é a questão da gente poder vedar o máximo possível essas caixas, principalmente esse tipo de caixa aqui, no meio que tem essas tampinhas aqui embaixo, né? Que é impressionante, né? Como o pessoal pega essa tampinha, né? E para virar chiclete, né? Que é a primeira coisa que faz com esse tampinha do conector, né? Pega e põe na boca, né? Achando que é chiclete, né? Ah, vamos manter esse negócio o mais, né, lacrado possível, o mais hermético possível, para evitar a questão de inseto, né? Importante, né, também, não só a questão do, das tampinhas, né, mas a questão dos conectores, né? A grande maioria hoje das caixas CTOs vem com esses conectores verdes, né, que a gente chama de APC, né? É o preferível, tá, gente? Eu já vou explicar para vocês, em seguida a gente vai falar de conector, eu já vou explicar para vocês do porquê do verde, porquê do azul, mas é o preferível quando a gente for falar de CTO, tá? Ter lá o conector verde, né?
A gente também pode ter, no caso de uma CTO, uma caixinha de emenda, como eu falei para vocês, tá? Não é o mais típico, mas isso pode acontecer. Pode ser conectorizado, como a gente já está acostumado, e esse aqui é um tipo de caixa Precon, que eu já falei para vocês, tá? Que um dos lados já vem com o conector montado, tá? A grande sacada, dessas caixas Precon, tá, gente? Não é o conector vir montado numa das pontas do drone. Isso não muda praticamente em nada a instalação, tá? O que mais é interessante no caso dessas redes Precon é, como eu falei para vocês, eu não abro mais a caixa depois dela instalada, tá? Na verdade, essa aqui, esse tipo aqui, né, que Furcal tem, Fibracem tem, outros têm, né, é, faz-se uso de splitter desbalanceado junto com a caixa, e aqui eu tenho a entrada e a saída da caixa. E a entrada e a saída da caixa, eu também interligo essas caixas com cabo Precon. Então, nem para montar a caixa, a gente precisa abrir hoje essas caixas Precon, tá? O que que isso, o que que isso melhora na nossa rede? Caramba, melhora muito, porque se eu não tenho ninguém abrindo caixa, eu vou mantê-la vedada sempre, né? Acabou o problema de formiga, de inseto, água e esse negócio todo, tá? Isso diminui o custo operacional da empresa, né? E, obviamente, melhora o nível de satisfação do cliente, tá? No último dia, inclusive, a gente vai falar um pouco a respeito do relacionamento, né? Da forma como a gente tem que se relacionar com o cliente, mas antecipando alguma coisa para vocês. O maior, o maior índice, tá? De razão para que alguém troque o provedor é instabilidade da rede, né? A rede que vai, volta, vai, volta, vai, volta. Isso é o que mais deixa irritado o cliente, né? Ou seja, a gente precisa fazer as coisas para evitar esse tipo de problema, né? É, tem a questão aí do que o Robson está comentando, né? Do técnico que faz uma instalação, muda a porta e depois não fecha aquela que usou antes, né? O Robson, eu para falar a verdade, assim, eu sou meio tolerância zero com essas coisas, sabe? Se a pessoa sabe que tem que fazer e não faz, já sabe que tem que fazer, ou seja, ó, meu amigo, obrigado, entendeu? Se você quiser trabalhar do seu jeito, você monta uma empresa para você e trabalha do seu jeito. Da minha, você trabalha do meu. Simples assim. É, pode parecer muito radical, tá, gente? Mas, sabe, dá a instrução, fala como tem que fazer. Não faz, olha, você não entendeu? Vou explicar de novo. Explica de novo. Não fez? Ah, meu amigo, né? Não tenho tempo para isso, não, né? Vai encher o saco de outro, né? Mas eu sei que eu sou meio radical, tá? Então, eu sei disso. É, o Jefferson está perguntando se já vem com desbalanceado dentro. Já, viu, Jefferson? Já vem. E essa borracha aqui, olha, aqui é uma borracha, a cor dela, no caso, esse aqui é fibra 100, tá? Mas a cor dela determina o nível de splitagem que tem dentro, tá? Então, se é 1090 é uma cor, se é 2080 é outra cor, e assim por diante, tá? Mas já vem com o splitter desbalanceado dentro, já prontinho, tá? Então, fica simples por conta disso, tá? Não por acaso, tá, gente? Porque eu estou falando para vocês a respeito de custo operacional, esse negócio todo, que as operadoras, principalmente as que estão também disponibilizando rede neutra, que é o caso da Oi barra Vital, né? E Vivo barra Fibrasil, fazem uso desse tipo de caixa, né? Não é porque eles têm mais grana, não. É porque, poxa, se eu faço rede neutra, vai ter um monte de gente mexendo na minha caixa. Se eu botar uma caixa que abre e fecha toda hora,
Imagina, se com meus técnicos não tem muitas vezes controle, imagina com cinco, seis técnicos de empresas diferentes mexendo na mesma caixa, né? Então, aí sim, se faz bastante interessante o uso desse tipo de caixa, tá? É uma tendência. Mais hora ou menos horas, também nós vamos usar, tá? É, a caixa fusionada, praticamente, o Roberto, não se usa mais, tá? Existe ainda muita rede que ainda continua funcionando, que está lá, e aí continua se fazendo fusão, tá? Mas praticamente não se usa. Tem, tem um caso que, às vezes, o pessoal ainda faz uso de caixa fusionada. Condomínios, aqueles condomínios de alto padrão, de alto luxo, muitas vezes esses condomínios não têm poste para as ruas, né? Não tem poste a rede elétrica é tudo subterrânea, tudo enterrada, e obviamente que toda a parte de telecom também precisa ir subterrânea, né? Então, quando a gente vai lançar um drop, né, da casa para a casa de um cliente, a gente já tem que acessar uma caixa, né, daquelas caixas que também são caixas subterrâneas, né? E aí, para esse tipo de caixa subterrânea, lembra que eu falei para vocês? Se eu colocar uma CTO dessa daqui, na primeira chuva vai inundar aqui dentro, tá? Então, se faz-se uso realmente de caixas de emenda, de vedação IPv7, pelo menos, tá? Top vedação, e aí faz-se fusão no drop, tá? É um caso específico onde a gente ainda vê a questão de fusão de drop para atender cliente. Agora, fora isso, e principalmente quando a gente fala de fazer rede aérea, que é 99,5% das redes, né? A gente faz tudo com conector normal e boa, tá? Muito bem. É, Bom, já falei para vocês da caixa Precom, né? E qual que é a ideia dela? Essa aqui é uma caixa, um outro modelo, né? Só que esse aqui é para 8, não é para 16, tá? Muito bem. Lá no comecinho ontem, quando eu mostrei todas as partes lá da nossa rede, eu falei do PTO, né? Que também é chamado de Roseta, e expliquei para vocês, né? Isso é um material que não é obrigatório, né? Uma vez que hoje a gente com o conector de campo vai direto para o NU, né? Mas é interessante usar numa ONU que tem aquele suportezinho atrás, né, para passagem do drop e travar o drop, tá? Se for uma ONU muito simples, né, dessa do tipo que eu tenho aqui em cima da mesa, né, que vocês viram, né, assim, né, que vai ficar a fibra exposta, etc. Se ela for ficar colada na parede, tá legal, venho com o drop, fixou aqui, ninguém vai mexer no drop. Agora, se ela for ficar em cima da mesa, se ela for ficar em cima de uma prateleira, de uma estante, etc., eu prefiro colocar a roseta, porque daí a conexão da roseta depois até o equipamento a gente faz com cordão, né? Que o conector vem montado de fábrica, ele é muito mais flexível, né? Então, não é obrigatório, novamente, mas eventualmente é interessante a gente fazer uso da roseta, né? Além do que, lembra, tem casas de aluguel, né, que o pessoal prefere colocar para poder identificar que ali já tem uma fibra pré-instalada, vamos dizer assim. Muito bem. É, Seguindo, o próximo assunto nosso é conector óptico. E aí que eu queria bastante atenção de vocês, porque grande parte dos problemas, eu diria que 70% ou mais dos problemas de uma rede FTTH está relacionado com qualidade de conector, ou qualidade da conexão, tá? Então, tenham atenção com relação a tudo que a gente vai falar, porque se a gente caprichar nessa parte, o índice de problema nosso pode cair bastante, tá? Bom, primeira coisa, né? Se vocês forem procurar conector ótico, né?
no Google, né, vocês vão ver mais de 30 modelos de conectores diferentes. Né? Por sorte, os que a gente usa para a rede FTTH, no final das contas, para fazer atendimento a cliente, é um tipo só, né? Que é o que a gente chama de SC. Tá? É, Aqui eu tenho outros três modelos de conectores, mas para exemplificar para vocês, né? Esse primeiro conector aqui foi um dos primeiros conectores que apareceu ainda para fibra multimodo, tá, pessoal? ST. ST vem de straight tip, seria o conector pontudo. Ele lembra um BNC, para quem já trabalhou com cabo coaxial, ele lembra um BNC. É utilizado hoje em FTTH? Não. É utilizado em rede ponto a ponto, monomodo? Não. Mas, eventualmente, algum tipo de rede que vocês façam de automação industrial, né? Ou então de câmera analógica, aqueles conversorzinhos de mídia para câmera analógica, pode trazer desse conector. Tá? O conector FC, faca casa, vem de Ferrur Connector. Foi um padrão extremamente utilizado, bastante robusto. É muito comum que a gente veja equipamento de teste vindo com esse padrão, né? Power meter, o TDR, atenuador óptico, vindo com esse padrão. Ele já foi, inclusive, um padrão militar, tá? Para equipamento militar. Mas, assim, caiu em desuso, tá? Embora ele seja muito bom, né? Ele não é prático para o dia a dia. Então, dificilmente a gente vê ele no FTTH, vê ainda, né, em equipamentos de longa distância, a gente pode encontrar dele. E, eventualmente, os equipamentos de teste, né, aquela capinha, né, que cobre o detetor, às vezes é com esse padrão, tá? É questão de a gente trocar o padrão nesse caso. Aí a gente tem o conector LC, o LC vem de Lucent Connector. Foi a Lucent, uma empresa americana, que desenvolveu esse conector. E qual a diferença dele? Ele é menor. Não quer dizer que ele tenha menos perda, não quer dizer que ele seja melhor. Ele é menor, o dimensional dele é menor, ocupa menos espaço. Obviamente, quando a gente vai fazer um EDIO com muitas portas, se utilizar dele, a gente ocupa menos espaço. Tá? É um conector que todo SFP, né? Lembra o que é SFP, né? Mesma coisa que GBIC. Todo GBIC, ponto a ponto, é com ele hoje. Tá? Então, o link que chega na OLT vai ter um bichinho desse daí. Tá? Trazendo o link para a OLT, porque a OLT recebe, né, de um roteador de borda, por exemplo, vem um cordãozinho, mas acaba sendo um ponto a ponto, e aí com esse conector. E o que a gente usa no dia a dia, que é o conector mesmo do FTTH, né, é o nosso SC. Inclusive, SC significa Subscriber Connector. Subscriber em inglês significa assinante. Então, é o conector do assinante, conector do cliente. Ele foi desenvolvido para isso. Tá? Desenvolvimento do Japão, né, a maior operadora do Japão chama-se NTT, e ela praticamente faz muita pesquisa e desenvolve muito produto. Então, o conector de campo que hoje todo mundo usa, inicialmente foi desenvolvido pela NTT, o drop compacto que todo mundo hoje usa foi desenvolvido pela NTT, as caixas conectorizadas pelo NTT, ou seja, muita coisa, tá? Óbvio que depois aí, né, o restante da indústria acaba indo na onda e fazendo produtos similares, né? Bom, alguém já comentou aqui que, que esse conector aqui, o SC é o dimensional dele, tá, gente? Agora, conforme o polimento que eu tenho na ponta do meu conector, aí ele vai poder ser SC ou APC. Azul, PC. Verde, APC. Tá? É, O João está perguntando, no LC, a cor dele, verde ou azul, muda algo? Mesma coisa do conector SC. Azul significa que o acolhimento dele é PC, é plano. E verde que ele é APC. Tá? Então, essa regra do azul e verde não é só para o SC, para o LC
também vale a mesma coisa, tá? E para outros também, né? Para operadora, normalmente, utiliza um padrão chamado E2000, também é a mesma coisa, né? Verde sempre é o APC, tá? É, bom, o conector verde, né? Ele tem um ângulo de 8 graus no polimento dele, né? É, e a cor é diferente, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, já falo qual que é o melhor, tá, Tiago? Mas você pode imaginar, né? Assim, você pensa num time verde, bom, aí você fala, quem que é o melhor, né? É o verde, né? Mas você já pode imaginar já, né? Mas já vou explicar o porquê disso, tá? É verdade o que eu falei, tá? Mas eu já vou explicar o porquê. É, O Roberto perguntou o que quer dizer PC e APC. Tá, boa pergunta. PC vem de Physical Connector, ou seja, é um conector com contato físico, encosta um no outro, tá? Por isso o PC, Physical Contact, tá? Desculpa, eu falei antes connector, é Physical Contact, e encosta um no outro, contato físico. E o APC, Physical Contact em ângulo, né? Isso daí, tá? Pelos dois estar em ângulo, Panathinaikos. Que raio que deve ser isso? Mas, enfim, vamos voltar aqui para o conector. É, Se a gente tenta encostar um conector verde num conector azul, olha o que vai acontecer, né? Embora, né, a gente dentro do adaptador a gente não perceba isso, mas eu não vou ter um contato legal. E se eu não tenho um contato legal, vocês podem imaginar o que vai acontecer, né? Eu vou ter uma perda alta, tá? Esse tipo de contato aqui, tá? Isso aqui gera uma perda em torno de 3 dB, tá, gente? É muita coisa, é muita coisa. Em cada vez que a gente faz isso, né? Fez de um lado e fez do outro, 6 dB de perda. Ou seja, você mata o sinal muitas vezes por conta disso, tá? Então, a regra sempre é ou verde com verde ou azul com azul, tá? Nunca misturar verde com azul. Antes que alguém me pergunte, porque sempre tem essa pergunta, né? E é uma dúvida comum, né? Por isso que tem essa dúvida. O pessoal pergunta para mim, Ronaldo, e o adaptador, né? O adaptador faz alguma diferença? A cor dele ser azul ou ser verde faz diferença? Vou fazer uma enquete aqui agora. E aí, gente, faz diferença ou não? Não, sim, não, não, não. Tem mais não, hein? Parabéns. O adaptador, pessoal, ele é oco por dentro. Não tem nada dentro dele. Quer dizer, tem uma pecinha de cerâmica para alinhar a fibra, tá? Mas não tem nada dentro dele. Então, não é a cor dele que vai fazer o alinhamento. Tá? O que vai fazer alinhamento é a pecinha cerâmica que tem dentro dele. Então, se ele é verde ou se ele é azul, tanto faz. Isso não vai mudar nada na perda da conexão. Tá? Agora, então eu posso usar qualquer um? Não, não pode usar qualquer um, não. Mas faz diferença? Não faz diferença, acabei de falar. Mas então por que não pode usar qualquer um? Porque eu mandei não usar qualquer um, mandei usar o correto, né? Lembra o que eu falei? Bom, além obviamente, dessa brincadeira que eu estou fazendo, é pelo seguinte: se por acaso eu tenho um, um, um splitter, que tem essas portas aqui, acho que está dando para vocês verem, né? Tudo com a porta verde. A tendência, tá, é que eu coloque o quê? Um conector verde aqui, tá? Agora, vai saber se dentro dele não é azul, tá? E alguém trocou a porta porque tanto faz, tá? Nessa hora, o que vai acontecer?
eu vou errar a conexão, vou gerar uma perda alta, porque a padronização não foi bem feita. Vocês entenderam? Então é por isso que a gente não usa qualquer um, tá? A gente procura realmente padronizar para evitar essa situação que eu acabei de falar para vocês, tá? Não ter esse tipo de problema, tá? Agora, numa emergência, gente, eu não tenho o conector da mesma cor, vou voltar lá na empresa para pegar. Não, pelo amor de Deus, né? Resolve o problema, né? Mas a padronização é sempre importante, tá? Não façam de qualquer jeito, não, tá? Mesmo que não faça diferença a cor, como eu falei para vocês. A outra coisa que eu quero comentar com vocês, que também é um erro comum que eu vejo o pessoal cometendo. Normalmente a gente fala que a máxima perda permitida pela Anatel é meio dB. Então, quando a gente fala que a perda máxima é meio dB, o pessoal fala, bom, então é meio desse conector, mais meio desse conector, a luz quando passa por ele perde 1 dB. Não, não é isso, tá? Quando a gente fala meio dB, é a perda da conexão, tá? É um encostado no outro, que o máximo que permitido pela Anatel é meio dB, tá? Não é em cada ponta, é um encostado no outro, máximo meio dB, tá bem? Isso é importante depois para a gente poder fazer nos cálculos de perda, né? Principalmente quem trabalhar com projeto para fazer, para estimar, né? Qual que é a potência que vai chegar tanto na CTO como na casa do cliente, tá? As marcas brancas no conector tem que ficar alinhado com o acoplador. Arthur, eu não estou conseguindo visualizar bem essa pergunta, né? Se for o caso, depois a gente até conversa, tá? Você me manda um áudio pelo WhatsApp para a gente para eu tentar entender um pouquinho melhor essa dúvida. Sinceramente, eu não estou conseguindo visualizar. Mas, enfim, voltando à vaca fria, tá, gente? Por que do azul e por que do verde? Toda vez que a gente tem uma fibra encostada na outra, existe um fenômeno que é chamado de reflexão. A reflexão significa o seguinte: parte da luz que chega até a ponta do conector, né, retorna para a fibra que estava vindo. Tá? Isso é a famosa reflexão. Esse sinal refletido é um sinal que a gente não gostaria de ter. Tá? E é um sinal que quando a gente começa a trabalhar com 10 GB para cima, tá? Aí a gente começa a atrapalhar, inclusive, o sinal de 10 GB, esse sinal refletido. Então, o que acontece? O conector azul, se a gente pegar aqui, olha, da direita para a esquerda, né? A gente tem um sinal indo para cá e parte dele é refletido de volta. Esse é o conector azul, que é o chamado de PC, tá? Como eu falei para vocês, a gente não gostaria de ter esse sinal de retorno. Então, o que fizeram? Fizeram o conector em ângulo, porque agora o sinal, quando ele é refletido, ele também é refletido em ângulo. E aí, esse sinal que é refletido em ângulo não é guiado novamente pelo núcleo, ele escapa pela casca. Tá? Então, o conector verde, ele é melhor que o azul? É. Porque tem menos perda? Não, porque ele tem menos reflexão. Tá? A perda de retorno dele é melhor. Tudo bem? Está claro isso? Né? Eu costumo brincar, né, dizendo assim, dependendo da resposta que um técnico me dá a respeito do conector, eu já sei qual é, se ele é nível iniciante, intermediário ou avançado. Se eu pergunto para o técnico qual a diferença desses dois conectores, né? Mostro o conector verde e o azul. Se ele fala para mim que a diferença é a cor, eu já sei que o negócio está feio, né? É iniciante mesmo, né? Se ele fala que a diferença é o ângulo,
É intermediário. Se ele fala, não, a diferença é que o azul, ou que o verde é para matar a reflexão, né? A perda de retorno do verde é melhor. Opa, esse daí é avançado, tá? A partir de hoje, todos vocês são avançados, tá? E agora vocês entenderam porque eu falei que o verde era melhor, tá? Vocês imaginam, por exemplo, numa CTO, que o conector é tudo azul. Quanta reflexão não está gerando ali? Tá? E se for verde, o conector verde mata a reflexão. Estão entendendo, então, por que a gente escolhe a CTO verde? Tá? Por que isso é feito dessa forma? Mesma coisa o DIO também sempre é preferível a gente ter verde. Tá? Bom, nós falamos que o conector, a gente precisa casar ele direitinho, azul com azul, verde com verde, para não ter problema. Saída da OLT, porta-POM, GBICs em geral, tá? Mas porta-POM principalmente, todas são padrão azul, tá? Todas são padrão azul. Isso deve mudar depois com o 10 GB, mas ainda hoje todas as 2,5 são padrão azul. Então, conector para enfiar lá na porta da OLT, azul, tá? Bom, e lá na casa do cliente, lá na UNU do cliente, vai ser verde ou vai ser azul? Tá? Vai depender do fabricante da UNU. Tem fabricante que usa verde, tem fabricante que usa azul. Tá? E aí a gente tem que saber qual que é o padrão para poder colocar o conector correto. Tá, gente? Mas precisa colocar o conector correto. Aquela UNU que eu mostrei para vocês, a porta, a porta a porta de entrada de fibra dela é essa aqui, ó. E aqui não está nem. Opa, aqui não, aqui é o RJ, aqui do lado. Ops, aqui. É o conectorzinho ótico. Tá. E aqui não está nem verde e não está azul também. E agora aí vem a pergunta: essa desgraça aqui, eu uso conector verde ou conector azul ou tanto faz? Né? Enquete aí para vocês também. O João perguntou: APC com PC causa alta reflexão? Pra caramba, tá? Muita reflexão quando eu tenho essa junção de PC com APC. É, bom, tem bastante gente que falou azul, tem bastante gente também que falou verde. Cadê? Se tiver o conector APC em algum ponto da rede, pelo que tem conhecimento, já basta. É, mais ou menos, tá, o Fábio? Por exemplo, o sinal, por exemplo, se eu tenho, se a minha caixa CTO, por exemplo, não for verde, tá ok? O sinal que vem da ULT e chega até a CTO, quando retorna e o DIO for verde, ok, matou. No que você falou, você tem razão. Agora, o sinal que vem da minha UNU, tá? Da minha UNU, quando chega na CTO e a CTO é azul, tem uma reflexão alta e volta para a UNU, tá? E aí eu não matei a reflexão, tá? Então, isso que você comentou não é 100% dessa forma, tá? Por um lado, sim, mas pelo outro não, tá? Bom, voltando ao que eu perguntei aqui, quando vocês pegarem uma pecinha assim que é prata, tá? Ou não tem cor nenhuma. Qualquer coisa que for diferente de verde, coloca conector azul, tá? O padrão é, se for verde, o adaptador mete verde. Se não é verde, coloca azul, vocês não vão errar. Fechou? Ou então lê o manual, né? É, Quando eu falar dos SFP, dos GBIC, eu vou explicar um pouquinho melhor por que ele é prateado desse jeito, tá, gente? Mas fica um pouquinho para depois.
Bom, outro ponto importantíssimo com relação a conector, tá? Conector de campo, né? Vira e mexe, eu vejo o pessoal ir para campo, trocar o conector e falar assim: ah, sinal estava ruim no cliente porque o conector ficou ruim, né? Troquei o conector e aí ficou bom. Eu falo: ai meu Deus do céu, conector ficou ruim. O que será que tem dentro do conector para ele ficar ruim? Tem alguma coisa eletrônica dentro do conector? Tem alguma coisa elétrica para queimar, para ficar ruim? Ou então alguma coisa, né? Não tem nada, gente. Não tem nada dessa forma para ficar ruim do nada desse jeito, tá? O que acontece no final das contas é que a fibra que eu coloquei no conector no primeiro momento, que estava com aquela ponta estilhaçada, porque eu não limpei direito a fibra na hora de clivar, os estilhaços se desprenderam, tá? E aí o conector ficou ruim. Não foi o conector, tadinho. É a fibra que, né, já estava previsto que ia acontecer. E aí, quando eu troco e ponho outro, resolve. Ah, o conector estava ruim. Não era o conector, tá? Era uma questão de preparação da fibra. Internamente, dentro de um conector desse de campo, tá? O que acontece? Primeiro, né? Aqui estaria o meu drop, a fibra do meu drop, tá, gente? E daqui para frente, a fibra decapada e clivada, tá? Vejam o seguinte: a ponta da minha fibra, que eu coloquei dentro do conector, não vai até a ponta do conector. A ponta do conector vem pronta de fábrica, tá? Inclusive, pela Anatel, esses conectores são chamados conector pré-polido para montagem em campo. Por que pré-polido? Porque a ponta dele, independente se é APC ou não, vem polida de fábrica, tá? E ele tem uma fibrazinha dentro dele, clivadinha, bonitinha, esperando a gente colocar a nossa fibra, tá? A gente colocar a nossa fibra. Se a nossa fibra não tiver legal ou tiver estilhaçada, como eu falei para vocês, vai chegar um momento que aí essa conexão não fica legal e a gente tem uma perda maior e acaba tendo uma potência pior, né? Foi o conector que ficou ruim? Não, não foi o conector que ficou ruim, tá? Outra coisa, vocês percebam que parte do aqui eu falei para vocês, é a fibra com o acrilato. Parte do acrilato fica dentro do conector. E aí a gente trava o conector, e é importante esse acrilato estar dentro do conector na hora da gente travar, porque vai dar uma pressão maior e vai prender melhor a fibra ali dentro. Ah, vira e mexe, eu vejo o pessoal que acha que não precisa do gabarito na hora de cortar, e aí eu vejo lá o acrilato terminando aqui, né? Ou seja, uma fibra exposta com acrilato terminando aqui. Adivinha, né? Com o tempo, né? Degrada a fibra, degrada acrilato, aquela história toda. E aí, quando a gente abre o conector, ela fala assim: nossa, a fibra quebrou sozinha aqui dentro do conector. É, quebrou sozinho porque a gente deixou sem o acrilato aí, né? Então, né, nós temos que tomar cuidado com relação a esse tipo de coisa, né? Usar o gabarito direitinho, né? Para cortar no tamanho, para usar, para cortar a fibra no tamanho correto, né? Fazer direitinho o corte, limpando a fibra, cortando, etc. E fazendo dessa forma. O Jefferson está perguntando se na parte interna não tem um gel. Tem sim, tá, o Jefferson. Aqui, nessa parte aqui, né, inclusive quando a gente tira a fibra, né, ela sai com a, perdão da expressão, mas sai com a pontinha molhada, pontinha da fibra, tá, gente? É, que é desse gel que a gente está falando. O que é esse gel e para que serve esse gel? Eu acabei de falar para vocês do conector PC, que quando duas fibras encostadas uma na outra de forma plana, tá? Quando passa um sinal de um lado para o outro, também tem o quê? Reflexão.
Então, o corte que eu faço no meu clivador, plano, encostando na outra fibra, plana também, o que que aconteceria aqui? Reflexão. Então, o que adiantou a ponta ser APC se aqui dentro eu vou ter reflexão? Né? Não poderia, né? Não pode acontecer isso. Esse gel serve justamente para isso. Esse gel tem as mesmas características do vidro, da fibra, tá? Tecnicamente a gente chama isso, o índice de refração dele é o mesmo do vidro. Então a luz passa de uma fibra para outra como se não houvesse aí um espaço de ar ou uma mudança de meio, uma mudança de índice de refração. E aí não tem mais a reflexão. Então, o gel serve para isso, para matar a reflexão que aconteceria ali, tá? E aí, sabendo disso, a gente já consegue responder a pergunta aqui do Diego, tá? Quantidade de vezes que a gente pode reutilizar o conector. Se vocês perguntarem para o fabricante, ele vai falar, não, é uma vez só, porque daí o gel já não é mais o mesmo, não sei o que e tal. Exagero, tá, gente? Dá para gente reutilizar. Agora, cada vez que a gente põe uma fibra, tá? Dá uma cutucada lá na outra, né? Sai um pouco do gel, cutuca a outra fibra de novo, tira mais um pouco do gel. Chega uma hora realmente que vai até primeiro danificar a fibrinha interna dele lá e já o gel não é suficiente para matar a reflexão, tá? Então, assim, não dá para dizer quantas vezes, mas se você precisar fazer duas, três, quatro vezes, tá? Não é problema. O que não dá é para tirar conector de um cliente que cancelou. Ah, então vamos usar agora esse conector em outro. Não é o caso daí, tá, gente? Um cliente novo, vamos usar um conector novo, né? Se na hora da instalação a perda não ficou legal, vamos refazer a clivagem, bacana. Vamos usar o mesmo conector, não tem problema nenhum. Tudo bem? Está entendido? É, esse gel resseca dentro do conector. Legal, Thiago, você ter perguntado isso. Pessoal, é, a princípio, tá? Ele não deve ressecar. Até os conectores de boa qualidade, né, de alto padrão, né, na homologação é feito teste nele com o conector numa câmara climática, que a gente chama, e aí varia de menos 10 graus, se eu não me engano, até 40, se eu não me engano, vai variando a temperatura e a perda não pode ficar variando, tá? Mas, tá, isso eu já vi acontecer, né, na prática, de conector que a gente pegava, tentava inserir a fibra e parecia que a fibra não entrava direito no conector. Parecia que tinha alguma coisa interrompendo ali, tá? E estava interrompendo mesmo, o gel tinha ressecado, tá? Provavelmente no transporte, não tomaram cuidado alguma coisa e a temperatura acabou ressecando. E aí, para isso aí, gente, quando acontece, é questão mesmo de devolver o conector que a pessoa precisa trocar, tá? Mas como teste, o que que eu fiz? Peguei um soprador térmico, tá? E dei uma esquentada no conector, né? Obviamente que quando eu dei uma esquentada no conector, o gel de novo, né? Virou gel, que estava pedra, né? Quando ele virou gel, fibrinha entrando direitinho, né? Fibrinha entrando direitinho e uma perda legal. Ou seja, não era para ressecar, tá, Tiago? Mas na prática pode acontecer e esse jeitinho aí que eu falei é para testar realmente se é ele ou não, tá? Dá para fazer esse teste. Obviamente, depois, isso não quer dizer que a gente vai usar ele, né? Não, ele não está um conector legal, né? O fornecedor deve se responsabilizar pela troca disso, tá? Mas bacana que você perguntou isso, porque era algo que eu estava me esquecendo de comentar com vocês. Gente, nós vamos sair agora da questão dos conectores, né? Aqui só está o processo de montagem, mas antes disso eu queria fazer um comentário com vocês ainda a respeito dos conectores azul e verde, tá? No desenho aqui eu coloquei PC, tá?
Mas no texto aqui, vocês vejam o que está dizendo. Esses conectores azuis podem ser divididos em PC, SPC e UPC. Contato físico, supercontato físico, ultracontato físico. O que muda nesse conector? O SPC, o polimento dele é mais fino, é feito com uma lixa mais fina. E no UPC, o polimento é mais fino ainda. Tá? Essa questão do polimento ser mais fino faz com que o conector encoste melhor um no outro. E quando encosta melhor um no outro, a gente também tem uma melhora na reflexão, tá? Diminui a reflexão. Então, entre os três conectores azuis, tá? Sempre deem preferência para que seja o UPC, tá? A grande maioria hoje de fábrica já vem assim. Mas se vocês por acaso, né, tiver dois assim que você vê, um é PC, o outro é UPC, vai pelo UPC, tá? Para a gente poder minimizar o efeito da reflexão. Matar mesmo, aí é o conector verde. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É, o processo de montagem do conector, né, é algo bastante simples, né? Hoje o pessoal domina bem esse processo, né? Aqui, deixa eu parar esse vídeo. Eu parei cedo demais. Essa pecinha aqui, que depois que ele corta a fibra, essa pecinha que está na mão dele, tá? Eu falei para vocês que quando eu vou usar aquele drop indoor, tem uma lingueta aqui, tá? Uma flange que a gente dobra para dentro aqui para poder dar um apoio melhor, tá? E quando a gente usa o drop normal, a gente não faz essa dobradinha aqui, tá? Não é preciso porque o dimensional do drop é maior. Mas para esse tipo, principalmente do branquinho, esse detalhezinho dessa linguetazinha aqui dobrada, tá? Então ele vai colocar isso na lingueta, isso aí é o famoso conector de clique, né? Não é o conector de rosca. Aí eu vou usar o gabarito. Aqui, gente, começam os problemas, tá? Porque, como eu falei para vocês ontem, eu preciso do gabarito para cortar no tamanho correto daquele conector. A gente normalmente tem fabricantes que se eu não me engano, 20 milímetros de corte e outros são 22,5. Tem uma diferencinha entre eles. Essa diferencinha já é o suficiente, muitas vezes, para aumentar a perda do conector, tá? Então, tomar cuidado com os gabaritos. Normalmente, o pessoal que vende o conector, para cada 50 peças de conector, ou para, sei lá, dependendo do fabricante, para cada 100, enfim, vem um gabarito, tá? Vem esse gabarito. Mas muitas vezes esse gabarito fica no estoque. Porque quem está no estoque, eu sei inclusive que tem um pessoal de estoque junto com a gente, então atenção, porque muitas vezes o pessoal pega esses gabaritos e guarda, né? Achando que o técnico já tem um gabarito, então para que outro? Né? Cuidado, se trocou o modelo do conector, se trocou o fabricante, tá? Precisa distribuir sim o gabarito correto para a turma, tá? É um pontozinho assim, um detalhezinho, mas que pode fazer diferença depois em campo, tá? É, vamos decapar a fibra, vamos limpar. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, mas falo agora. Não é difícil eu ver o pessoal limpando a fibra depois de clivar, tá? Isso não é o correto, tá, gente? Limpar é tirar toda a oleosidade da fibra, tá? Para que a gente possa fazer o corte perfeito, tá? Depois que clivou,
não toca na ponta da fibra, muito menos passa alguma coisa para limpar, vai acabar danificando até a ponta da fibra. Então, limpar antes de cortar, tá? Não depois. Muito bem. Aí eu vou clivar, né? Com esse clivador aí, clivador, sei lá como é que é o nome desse clivador, mas bonitão. É normal que a gente tenha uma curvaturazinha suave, né, na fibra. Isso indica que encostou a nossa fibra, com aquela fibra lá de dentro do conector que eu falei para vocês, e aí a gente vai travar o conector. Travar o conector, nesse caso aqui, é tirar essa pecinha de acrílico. Tem alguns conectores que é uma chavinha que a gente empurra para frente, né? Ou então que a gente empurra. O que que faz isso? Fecha a canaleta. Lembra que eu falei para vocês que precisa ter um pouquinho de acrilato lá dentro, tá? E aí, quando eu fecho a canaleta, é isso daí que vai agarrar depois o acrilato e evitar que a fibra depois se movimente lá dentro, tá? E aí acabou, né? Não tem mais, não é mais do que isso, é fazer o teste, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, nós estamos terminando então a parte do conector hoje, já é 9h05, passamos um pouquinho do horário. Amanhã a gente vai ver a parte do splitter e já vai ver a parte também de potências, tá? Tanto a parte de orçamento de potência, potência que tem que sair, potência que tem que chegar, se está chegando certo, se não está, se a UNU pode receber -30, se funciona bem, se não funciona bem. Isso é todo um assunto que a gente vai ter amanhã, tá? Mas, como a gente fez ontem, né? Abro para vocês aí para alguma dúvida para a gente poder esclarecer, para vocês não irem dormir com dúvida, né? Então, por favor, pode aproveitar esse tempinho para fazer as perguntas, tá? Pelo que eu estou vendo, está todo mundo com fome, né? Então, pessoal, obrigado, tá? Obrigado por hoje. Amanhã, então, mesmo horário para a gente fazer esse programa, né, que eu falei para vocês. Novamente, essas aulas estão sendo gravadas e eu só não subi a aula ainda no Simpla, tá? Mas porque gravou um pedação que não tinha nada, então eu estou dando uma editada, cortando, mas vai subir direto no Simpla, junto com a apostila, junto com outros materiais, junto com outros vídeos. Então, na área do aluno lá, né, lá dentro do Simpla, vocês vão poder ter acesso a todo esse material pelo tempo que for, tá? Então, podem contar com isso, tá? Tanto a aula de ontem, de hoje, as outras duas, apostila, vídeos, etc., planilha que eu apresentar para vocês, vai ficar tudo lá, tá? Atenuação do drop. Mesmo que eu deixe um diâmetro bom, a quantidade de volta pode atenuar? Se as voltas que você deixar como reserva for pelo menos aqui de um raio aí de 10 centímetros, ou seja, um diâmetro de mais ou menos 20 centímetros, que é mais ou menos isso aqui, não atenua nada, tá? Lembra que para atenuar, ela vai precisar ser 6 centímetros já não atenua, tá? Mas atenuar vai ser algo mesmo, uma voltinha, tá? Uma volta, né, tranquila para deixar como reserva, não atenua não, tá bem? Qual a forma correta de fazer a limpeza do Power Meter? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pessoal, vamos lá. Aproveitando até que a gente está falando de conector, eu vou até maximizar aqui a minha imagem para poder mostrar isso direitinho para vocês.
Estão me vendo aí, né? Entendo que sim, né? Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Esse tipo de power meter aqui, gente, que é o power meter mais simples que a gente tem, tá? Todo mundo tem um parecido com esse, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Esse power meter aqui, primeiro, o pessoal pergunta para mim, Ronaldo, esse power meter, o conector que eu tenho que pôr nele, é azul ou é verde? No caso desse power meter, tanto faz. Por quê? Porque dentro dele, se eu for olhar dentro dele, se eu desmontar esse bicho, eu vou perceber que não tem um conector aqui dentro, tá? Eu vou perceber que é o detetor que está lá do outro lado e o meu conector, independente se ele for azul ou se ele for verde, ele não vai fazer um contato físico com o detetor, tá? Ou seja, tanto faz eu colocar verde ou azul nesse daqui, tá? Aí eu tenho um outro tipo de power meter, que é o que a gente chama de power meter PON, que amanhã eu vou detalhar mais para vocês. Esse power meter PON, se a gente abrir, tem conector lá dentro, tem contato físico. Quer dizer, esse aqui eu tenho que saber se é verde ou se é azul, tá? Por que eu expliquei isso antes? Por quê? Porque se for esse cara aqui, tá? Que tem um conector lá do outro lado, tá? A gente vai limpar com uma caneta de limpeza de conector, da mesma forma que a gente usa no DIO ou usa até para limpar um GB, tá? Então é uma caneta de limpeza. Esse cara aqui, tá? Usa a caneta também? Pode usar, mas não vai adiantar nada, porque você não vai conseguir fazer com que a caneta chegue até o detetor, tá? Então, esse cara aqui, para falar a verdade, não tem o que fazer em termos de limpeza, a gente tem que manter limpo, tá? Se tiver muito, muito sujo, pode melhorar alguma coisinha, mas limpar mesmo, a gente teria que desmontar o power meter para fazer a limpeza do detetor, porque não tem conector dentro dele. Tudo bem, pessoal? Tá entendido? Soprava. Você lembra quando a gente soprou o conector, o que aconteceu? Não, não adianta, não adianta. Pode, se tiver muito sujo, melhora um pouco, mas não é o que precisa fazer mesmo, tá? O negócio é não tá usando, mantém ele tampado bonitinho, né? Esse é o grande macete. Inclusive, todo conector, tá, gente? Não estou usando o conector, deixa o bichinho tampado, né? Não tem para que ficar aberto, né? Né? Compra um chicletezinho e fica chupando o chiclete, não a tampinha do conector, tá? O pessoal tem mania, né, de tirar a tampinha e ficar chupando essa tampinha, né? Chupa um chiclete, não chupa a tampinha, né? Deixa a tampinha para tampar o conector e no caso e no caso do Power Meter também, tá bom? Chiclete de telecom, é isso aí. Mais algum, pessoal? Qual o melhor jeito de fazer lançamento de drop na rua, quando os outros cabos mais baixos já cruzando na rua? Ah, aí a gente tem que realmente, é caso a caso, né? A gente tem que olhar e ver se é melhor vindo da casa do cliente para a CTO ou do CTO para a casa do cliente, qual, né, a forma que a gente tem menos obstrução, se tem árvore, se não tem árvore, se tem que passar, né, jogando drop por cima do galho, ou seja, aí é olhando mesmo, tá, Emanuel? Emanuel, não dá para dizer assim, vamos seguir essa regra, tá? Agora, se a gente consegue estar subindo, né, o nosso drop, né, sempre é uma boa prática, né? O quanto mais alto ficar o nosso drop, melhor, né? Antes de romper o nosso, rompe do outro, né? Tá bem? É, a Celeste está notificando o pessoal que está usando
Para baixo da luminária, não, para cima da luminária, né? Para cima da luminária que é problema, né? Para baixo da luminária é o normal, né? Regulagem do clivador, de quanto em quanto tempo? Limpeza da lâmina, tá, pessoal? A limpeza da lâmina, eu tô sem o cotonete aqui e o álcool para mostrar para vocês, mas eu mostro amanhã quando a gente começar, tá? A limpeza da lâmina, eu recomendo pelo menos uma vez por semana e vou mostrar para vocês como fazer, tá? Não girar a lâmina, não precisa girar a lâmina necessariamente, mas fazer a limpeza é algo que é interessante, sim, tá? Ah, ok. Estou notificando para deixar para baixo da luminária. Aí, ok. Existe um caso de exceção no Paraná, que é a antiga Copel, né, que hoje é a Liga, que praticamente toda a rede deles é acima da luminária, porque eles eram empresa de eletricidade e tinham a permissão para isso, né? Mas a regra mesmo, a norma técnica é sempre afastado dos cabos de energia, né? E por isso, por conta disso, para baixo da iluminação pública. Bom, pessoal, bom descanso para todo mundo, tá? Bom trabalho amanhã, mas venham aí com apetite amanhã também para a gente poder estar dando continuidade. Amanhã é legal que a gente vai falar bastante coisa sobre potência, tal. Tem muita dúvida a respeito disso, se funciona, se não funciona, se funciona bem ou não. Então, assim, venha aí com disposição, porque vai ser bem bacana, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá? Bom descanso, até amanhã. Um abração.